Aí eu estava conversando com algumas pessoas sobre o lance do citrato ontem, né? Enquanto não chega todo mundo, a gente pode revisar a questão do citrato. E falaram que caiu na prova. Eu não sei exatamente o que foi que cobrou, porque eu não me lembro dela ter cobrado isso na minha, né? Mas o citrato, gente, nada mais é do que quando junta oxalacetato. O microfone tá ligado, né? Hoje, que eu tô falando sozinha, não, né? Que bom. Então, o citrato, ele é a junção de oxalacetato, que esse aqui, esse carinha, é sempre regenerado, mais acetil-CoA. Acetil-CoA. E aí forma o citrato. Só que o que acontece? A gente tem que entender que isso vai valer tanto para o jejum quanto para o estado alimentado. A gente sempre vai ter dois períodos. Então, o período inicial e o período mais tardio. Então, no estado alimentado inicial, a gente acabou de sair de um jejum. Então, a gente tem pouco ATP. Isso, como a gente tem pouco ATP, o que a gente prioriza? A gente prioriza obter ATP. E isso a gente consegue através da cadeia. Porra! A gente consegue através da cadeia de transporte elétrico. Desculpa. Desculpa. Da cadeia respiratória. Então, inicialmente a gente está dando prioridade para o ciclo de Krebs. É ele que está atuando. Então, o trato produzido vai para o ciclo de Krebs. Só quando a gente já consumiu mais calorias do que a gente precisava, a gente já está com todo o ATP que a gente precisa. O corpo ele não consegue simplesmente pegar e jogar caloria fora. Como é que eu posso dizer? A gente não consegue ter esse luxo ainda, né? Então ele acaba estocando isso, principalmente em forma de gordura. Aí só que, como a gente tem muito ATP, o ciclo de Krebs está inibido. Porque qual é a função do ciclo de Krebs? Produzir NADH e faz a nossa cadeia respiratória. Se a gente já tem ATP, esses NADH está sendo acumulado, então a gente não precisa deles. Então, o citrato começa a acumular ao ponto de que ele sai da mitocôndria por isso. Aí ele saindo aqui da mitocôndria, indo para o citoplasma, consegue produzir tecido adiposo. Então, ficou clara essa relação de que quando a gente está no início do jejum, quem está atuando é o ciclo de Krebs. E aí o citrato está sendo consumido. Só que quando o ciclo de Krebs começa a ficar inibido, porque a gente já tem muito ATP, esse citrato começa a se acumular porque a gente está produzindo acetil-CoA. E aí o oxalacetato ele é regenerado, ele não está sendo utilizado, então a gente acaba formando esse citrato. E ele fica se perguntando, meu Deus, para onde é que eu vou? Porque minha função, que era para o ciclo de Krebs, ele não está funcionando. Então ele vai se acumulando, acumulando, e sai da mitocôndria. Ele sai da mitocôndria, aumentar a concentração dele aqui fora, que começa a fazer o quê? A ativa a ACC. Sendo que ela também já estava ativada por causa da insulina, né? Então ainda ajuda ainda mais nessa ativação dela. E aí sim eu começo a consumir o acetil-CoA. Ficou claro? Tati, Oi. eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte. Na Hum. prova, teve uma questão sobre isso. E todo esse passo a passo, até virar ácido graxo, na minha prova, por exemplo, eu coloquei todo passo a passo. Falei da ACC, falei da FAS, falei de tudo. Só que a pergunta era sobre atrelar a regulação. O que faltou na minha resposta para incluir que não, isso não é a regulação de ácido graxo? A regulação da síntese. Isso. A regulação da síntese de ácido graxo. Por que eu não estou escrevendo aqui? Tá. A regulação da síntese de ácido graxo começa que a gente precisa
da insulina. A gente precisa ter ATP, muito ATP. E a gente precisa ter muito acetil-CoA. Como é que eu faria, né, sobre essa questão da regulação da síntese de ácido graxo? Eu falaria que está ativada, né, devido à insulina que está sendo liberada, o ciclo de Krebs inibido pelo aumento de ATP, e a gente tem o acúmulo de citrato, devido ao ciclo de Krebs estar inibido. Esse acúmulo de citrato. Desculpa atrapalhar, tem umas meninas querendo que você aceite elas para deixarem. Pode passar com A Paula, a Ana Luísa. Aceitei agora. Aí, porque ele não fez azul, não sei. Acho que eu não ouvi a zoadinha, porque ele faz tutu. Aí eu falei. Mas você pode repetir de novo, por favor, da parte da insulina? Oi? Você pode repetir de novo, por favor, da parte da insulina? Boa noite, desculpa perguntar. A insulina, a gente lembra o quê? Se alguém colocou PKB, errou, tá? Porque não é. Por mais que a insulina, ela vai ativar PKB. Então, isso às vezes rolava confusão. Quando a gente estuda lá principalmente introdução ao metabolismo, da tirosina quinase, não sei o que lá, aí a insulina ativa PKB. Só que a PKB é uma quinase. E o glucagon que também é uma quinase. Então, vocês concordam comigo? Não tem como uma quinase inibir uma outra quinase, porque elas fazem a mesma coisa, elas colocam fosfato. Então, se a gente fosse falar aqui sobre a insulina, a gente tem que falar que quem faz isso, quem ativa, é a PP1, que é uma fosfatase. Pode ter sido isso também. Tipo assim, se alguém pegou e falou que era PKB que ativava essas vias, errou. Não é PKB, é PP1. Por isso que normalmente eu só falo insulina ou glucagon, para não correr esse risco. E aí, a insulina, como ela ativa essa PP1, que é uma fosfatase, ela acaba ativando as enzimas que o glucagon desligou. Aqui na síntese de ácido gráfico, é principalmente a ACC, que é a acetil-CoA carboxilase. Além da fosfatase, a gente também tem aumento da concentração do citrato, que também ajuda a ativação disso aqui, da síntese de ácido graxo. E esse ácido graxo se acumula devido à inibição do ciclo de Krebs. E a gente precisa também de alta de concentração lá, que é justamente para a gente começar a produzir o nosso ácido graxo. E aí, vocês poderiam falar sobre o quê? Sobre a questão da importância do malonil. Que apesar do malonil ajuda na ativação da ácido graxo sintase. Quando ele começa a ser produzido, acho que eu aceitei todo mundo. Quando ele começa a ser produzido, ajuda na ativação dela, porque ela entende, opa, se está produzindo malonil, está sobrando, provavelmente acetil-CoA, dá para eu produzir o meu ácido graxo. E o malonil, além de ajudar na ativação do ácido graxo sintase, ela ajuda na inibição do sistema carnitina que a gente vai falar hoje. Então, se fosse provavelmente vai ser discursiva, se cair, como eu colocaria, tipo assim, você lembra como foi a pergunta? Tipo, cite a regulação da síntese do ácido gráfico, foi isso? Eu não sei como foi a pergunta, mas ela perguntar qual é a regulação da síntese do ácido gráfico. Pior, Tati, que eu não lembro qual era a pergunta. Não tem problema, não. Normalmente eles não perguntam assim muito aberto, tá? Normalmente eles perguntam mais, tipo assim,
por que que é importante a produção de malonil? Ou então, como é que isso impacta na síntese de ácido graxo? Normalmente eles fazem isso. Eles não costumam pedir tudo em geral, mas vai que eles pedem uma dessas, vocês pelo menos vão lembrar. Então, a gente tem que lembrar da regulação da síntese de ácido graxo, a insulina. Por quê? Porque a síntese de ácido graxo ocorre em estado alimentado. Então, em estado alimentado, quem está atuando é a insulina. Lembrar que não é o PKB, que o PKB ele só está associado com GLUT4. Quem lembrar é a PP1, mas se ficar na dúvida na hora, não coloca. Coloca só regulado pela insulina. Pelo o aumento da concentração de citrato, estava todo mundo aqui ontem, mas esses colchetes é concentração. E que aí vocês podem explicar, porque não a gente fala, por que você está aumentando esse citrato? Aí vocês colocam pela inibição do ciclo de Krebs. Pela inibição do ciclo de Krebs, devido ao estado de... Coloca aqui. Devido ao estado... Eita, meu Deus, minha câmera despencou. Vou botar esse ursinho aqui. Aqui. Peraí aqui. Aí, foi. Devido ao estado alimentado tardio, essas coisinhas parecem estado alimentado tardio. Às vezes parece que é só um detalhe, mas é porque muda muita coisa, entendeu? Se falar só falar estado alimentado, não pediu. Aí tá. Aí, foi. Entrou. Se falar só estado alimentado, não dá. Tem que colocar aqui estado alimentado tardio, porque o estado alimentado, assim como o jejum, tem essas duas etapas. No inicial, a gente não tem ATP. No tardio, a gente tem. Por isso que a gente só produz ácido graxo depois que a gente está no estado tardio. Que aí, devido ao estado alimentado tardio, em que tem um aumento de ATP. E aí, a gente consegue, agora, a nossa síntese, devido também à inibição da degradação. E aí, essa inibição da degradação ocorre pela inativação do sistema carnitina que foi isso? Ah, tá. Diga, Ana. Tati, é só para pedir para você aceitar o João que ele tá falando no grupo, que ele tá tentando entrar. E fala com ele entrar de novo aqui, não apareceu nada, não. Apertou já. Foi? Já foi? Não sei, aqui não apareceu. Ele aqui. Obrigada. Beleza. Inibição. Aí, tá. Inativação do sistema carnitina. Aí você tem que falar que o sistema carnitina seria a entrada do ácido graxo para beta-oxidação. E a inativação do sistema carnitina ocorre pelo aumento da concentração de malonil. Malonil-CoA, né? Percebe que são muitas etapinhas? Tudo isso aqui pode virar uma questão. Normalmente eu não lembro dela pedir tudo assim, tipo, fala toda a regulação do sistema do ácido graxo. Normalmente ela pede por partes. Então ela poderia pedir por que que o citrato ele ajuda na regulação da síntese de ácido graxo. Aí vocês falam, porque o acúmulo de citrato como é que vocês podem falar? O acúmulo de citrato, como é que seria? É a confirmação de um estado de alta de ATP, resultado de um estado alimentado tardio. Ou eles podem falar assim, por que que o malonil-CoA é importante para a regulação da síntese de ácido graxo? Porque o malonil-CoA inibe a beta-oxidação.
ou inibe a entrada de ácido gráfico para beta-oxidação. Percebe? Então, tipo assim, nós temos pelo menos uma, duas, umas três condições aqui para poder regular a síntese de ácido graxo. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Então, vamos começar o nosso estado de jejum. Ah, e isso aqui é importante, gente, porque eu lembro, eu estava estudando com uma colega minha, lá no meu primeiro semestre, e uma vez ela botou, tipo assim, ela botou insulina pela PKB. Aí ela zerou tudo. E aí eu falei, pô, amiga, era pra ter botado só insulina, né? Ela, ai, Tati, mas a insulina tipo a PKB? Eu falei, mas a PKB é uma quinase, que faz a degradação da vesícula do GLUT4, os tipos ou cores totalmente diferentes. Então, às vezes, a gente se empolga, tipo assim, bora escrever o máximo e tal, com medo de perder pontos, só que se escrever alguma coisa errada, acaba anulando tudo. Nossa, farmaco também eles fazem muito isso. Tá, então vamos lá. Jejum. A mesma coisa que no estado alimentado. A gente pensa, tá, quem é o hormônio que tá atuando aqui? Ah, é o glucagon. E aí a gente lembra, ó, G e o A. Então, o receptor dele é a proteína G e ele ativa a PKA, que é uma quinase. Tá bom. E aí a gente lembra que é jejum mesmo, né? Porque eu lembro que eu já tinha comentado isso ontem, mas acho que hoje eu não tô ficando doida não, né? Acho que não. Por que eu falei de jejum ontem, então? Não sei. Tá. Mas voltando ao assunto, o jejum ele precisa ter pelo menos 3 horas sem se alimentar, e principalmente sem se alimentar de carboidrato. Porque dieta cetogênica é uma forma de enganar e pensar cetogênica. Também é uma forma de, mesmo comendo, o corpo acreditar que está em jejum. Então, precisa aumentar a concentração de carboidrato, principalmente de glicose. Desculpe. Precisa aumentar a concentração de glicose para poder o corpo acreditar que saímos do jejum. Então, para ele estar em jejum, essa glicose está sempre baixinha. Se a gente não come glicose, não come carboidrato, ele pensa, pô, a gente ainda está em jejum, porque a nossa concentração de carboidrato não aumentou. E aí, a gente tem que pensar, tá, se eu agora bateu 3 horas, o que é que eu vou fazer? Minha glicemia está baixando. Eu tenho que manter sempre nisso aqui. Então, qual é a primeira via que vai ser ativada? Se alguém pensa em gliconeogênese, errou, tá, gente? É a nossa degradação do glicogênio primeiro. Então, o glicogênio é a nossa primeira reserva. Gênio. Porque já está pronto ali, entende? As outras, a gliconeogênese e a beta-oxidação, elas demandam de mais etapas. Então, a degradação do glicogênio é a primeira que acontece. E aí, é bem tranquilo, porque tudo isso aqui meio que é o inverso. Se você já aprende do alimentado, o jejum é sempre o inverso. Então, se a gente construiu o glicogênio pela glicogênio sintase, agora a gente precisa destruir pela nossa glicogênio fosforilase. Glicogênio fosforilase. Fosforilase. Eita, acho que é com R. Peraí, que é com um S, meu Deus. E se vocês lembram como ele foi produzido, que a gente tinha a glicose, uma UDP se ligando lá nelas, aqui vai ser a mesma coisa. Quando a gente quebrar o glicogênio, a gente libera já de imediato a glicose UDP, que aí precisa ser retirado esse UDP e transformado em glicose 1-fosfato. E aí, essa glicose 1-fosfato vai virar glicose 6-fosfato. Essa parte aqui de virar o DP, não sei o que, eu não lembro dela cobrar, tá? Eu lembro dela cobrar muito bem
as deficiências nas enzimas que a gente vai comentar agora, e principalmente por que o glicogênio hepático consegue ir para a corrente sanguínea, consegue ir para outros tecidos, mas o muscular não. Quem faz isso aqui é a nossa glicofosfomutase. Tudo aqui, fosfomutase. Tudo que está rolando aqui ainda está igual no fígado e no músculo. Até aqui, até essa formação aqui, eita, até essa formação disso aqui, está nos dois, fígado e músculo. Essa etapinha que muda tudo, mas muda tudo mesmo. Por quê? Para a gente transformar de glicose 6-fosfato, o que a gente tem que fazer? Retirar fosfato. E quem retira fosfato é uma fosfatase. E ela retira fosfato de quem? Da glicose 6-fosfato. Então o nome dela é glicose 6-fosfatase. Tá vendo? É bem tranquilo. Quando dá o nome, saber mais ou menos o que é que ela tá fazendo. Aí sim, essa aqui, vou botar de rosa, essa aqui só tem no fígado. É exclusiva do fígado. E ela consegue transformar a glicose 6-fosfato unidirecional em glicose. O fígado não tem essa aqui. Como o fígado não tem essa aqui, ele para aqui, na glicose 6-fosfato. E segue para a via normal dele. Ele vai fazer glicólise, porque ele quer obter energia. Ele está em jejum, filho, tá? O bicho está pegando para ele, ele vai fazer a glicólise dele bonitinha, porque lá ela não está inibida, no fígado tá, no músculo está funcionando normal. Inclusive, a glicólise está ocorrendo nos outros tecidos normais, por isso que a gente está mandando glicose para os outros tecidos. Aí, a questão era o seguinte, na minha prova foi múltipla escolha, não sei se ela cobraria isso de maneira discursiva, mas eu lembro que ela falava assim, ela dava um quadro clínico e a pessoa tinha hepatomegalia. E ela pedia qual era a enzima que poderia dar um quadro mais grave. Aí ela Tatiana, falou, oi, desculpa, eu não consegui levantar a mão aqui. Eu estava procurando, mas não consegui. Você falou que essa glicose 6-fosfato, fosfatase. ela vai... é a glicose 6-fosfatase que vai quebrar e vai se transformar em glicose, é isso? Que vai transformar, que vai quebrar a frutose, o fosfato e vai ser 6-fosfatase. É isso? Então, o nome dela é fosfatase, tá? Não é uma enzima, que ela termina com ase. Sim. O que ela vai fazer? Ela vai retirar o fosfato do carbono 6 dessa glicose, formando a glicose purinha. Tá, entendi. Purinha. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Nada, era isso? Era. E aí é importante por quê? Aí a gente tem que o glicogênio hepático, vou botar de vermelho, e é o fato de ter essa enzima no fígado que a gente tem, que o glicogênio hepático, ele vai para a corrente sanguínea, ou seja, ele vai para os outros tecidos, mas o glicogênio muscular é exclusivo no músculo. Pode colocar que é exclusivo. E o fato dele ser exclusivo, aí isso ela pode perguntar, é o fato de não ter a glicose 6-fosfatase. É só isso aqui, só essa enzima. Porque todo o resto vai ser igual, o tempo todo, para os dois. Mas como ele não tem essa aqui, o músculo não tem. O glicogênio do músculo é só músculo. Porque o músculo produz o glicogênio. O glicogênio é produzido tanto no fígado quanto no músculo. Ficou claro, gente? Se ela perguntar, por que o glicogênio muscular não pode ser utilizado, por exemplo, é um caso clínico de um paciente com cirrose, ele está com insuficiência hepática e ele está sofrendo quando fica em jejum. Por quê? Se o músculo também produz glicogênio. Aí vocês explicam.
Porque como ele está no insuficiência hepática e o fígado é quem produz a glicose para o resto dos tecidos em estado de jejum, a gente não consegue utilizar o glicogênio muscular devido à ausência da glicose 6-fosfatase, impedindo que a glicose 6-fosfato do glicogênio muscular transforme em glicose e vá para a corrente sanguínea. Ficou claro? Tá. Voltando então para as deficiências nas enzimas, que isso também é muito bacana. Que quando a gente tem uma deficiência na glicose, desculpa, na glicose não. A gente viu ela ontem. Ai. Diga, Júlia. E aí, Tati? Então, Oi. no caso dessa questão aí do músculo, eu não poderia responder que o músculo usa glicose para ele mesmo? A contração dele mesmo, por isso que não seria possível? Mas ele só usa por ele mesmo pelo fato de ele não ter essa enzima. Vocês entendem? Tá, entendi agora. O fato dele usar para ele mesmo, para ele poder fazer a contração, é justamente o fato dele não ter essa enzima. É meio que, tipo assim, foi proposital o músculo não ter essa enzima, que é para poder garantir que esse glicogênio realmente só vá para ele. Porque se ele tiver, por exemplo, se alguém tem uma deficiência e acaba, eu não sei se existe, tá? Mas se existe uma mutação que o músculo dessa pessoa tivesse glicogênio fosfatase, ia correr o risco de quê? De faltar glicose no músculo e essa pessoa ter problema realmente na contração dela. Entendi. Ou ele ia acabar perdendo e poderia ter câimbras, entendeu? Então, meio que eu acho que é uma proteção mesmo da gente não ter essa enzima aqui e garantir que o glicogênio muscular fique para o músculo. Ficou claro? Ficou claríssimo. Obrigado. Tá, as deficiências. A gente falou ontem de uma enzima chamada enzima ramificadora. E todo mundo já lembrou que ela era responsável por transformar o glicogênio em glicogênio ramificado. E aí, uma deficiência dela seria o quê? Isso mesmo, hepatomegalia. E aí ela colocou enzima ramificadora, enzima desramificadora, ela botou glicogênio fosfatase, e botou glicose 6-fosfatase. Eu fiquei meio triste com essa questão, porque, tipo assim, para mim todos iam dar danos. Eu, no dia da prova, não sabia qual era que me dava mais dano, porque eu falei assim, gente, tipo, eu estudei que todas dão dano, mas tipo, qual que dá mais dano, eu não sabia. Aí eu lembro, eu não lembro nem qual foi que eu botei, acho que eu botei esse aqui, glicogênio fosfatase, eu não lembro no dia. Sei que tipo, foi meio que sorte quem escolheu, mas hoje a gente não vai dar espaço para sorte, né? E vai que ela resolva repetir. Essa aqui é a pior, tá, gente? Se a pessoa pode escolher, vamos supor assim, lá na encarnação, se ela tem que ter uma deficiência, que ela não tenha nessa aqui. Essa aqui é a pior de todas. Por quê? É o que vocês estão pensando mesmo. Não sei se alguém pediu. Por quê? A gente tem o quê? Dois problemas quando a gente tem deficiência na glicogênio fosfatase. Que ela vai fazer o quê? Ela vai tirar fosfato da glicose, 6-fosfato, transformando em glicose. Então, quando essa pessoa entra em jejum, a nossa primeira via, que é a degradação de glicogênio, já fica comprometida. A gente já não consegue pegar a glicose pela degradação do glicogênio. Então, esse glicogênio, coitado, foi construído e nunca mais vai ser utilizado. Ele fica sendo degradado, chega até isso aqui e aqui para. Não faz mais nada. E qual o problema? É que a gente vai ver daqui a pouco que qual é o objetivo da nossa gliconeogênese? É também produzir glicose. E a gente vai ver que nossa última reação é a mesma degradação do glicogênio. Nossa última etapa da gliconeogênese é pegar glicose 6-fosfato e transformar em glicose. Então você percebe que todas essas aqui, aí foi isso que a Fernanda, acho que foi a questão da Fernanda, no dia que ela me explicou. Todas elas vão dar danos. Então a questão não era isso.
todas elas vão dar dano, só que essas 3 vão dar dano exclusivamente na degradação do glicogênio. Só que essa aqui dá dano em 2 vias. Então, por isso que as pessoas que têm glicogênio 6-fosfatase, ela tem um dano muito pior do que as outras 3. Porque enquanto aqui só tem uma via afetada, essa aqui tem 2. Vocês entenderam? Porque que ter uma deficiência nessa aqui é muito pior do que nas outras 3? Que bom. E a degradação do glicogênio é só isso mesmo, gente. Lembrar do nossa enzima desramificada. Ah, tá, desculpa, não falei dela. Ó, larguei ela aqui na degradação e esqueci de falar dela. A nossa glicogênio fosfatase, ela só consegue degradar quando o glicogênio na parte linear. Então, a glicogênio fosfatase, ela só degrada na parte linear. Então, parte linear. Não é o glicogênio linear. Então, se alguém colocar, ela degrada o glicogênio linear. Tá errado, por quê? O glicogênio não é linear, o glicogênio é ramificado. Pelo menos o normal é que ele seja ramificado. Só que a glicogênio fosfatase, ela só consegue atuar na parte linear. Você percebe que esses detalhezinhos de palavras é o que pega na parte discursiva. E aí, depende muito do humor do professor na hora que ele estiver corrigindo. Então, fica atento a isso. Ela só consegue atuar na parte linear. Então, é aí que entra a desramificadora. Se o glicogênio é ramificado, a gente precisa desramificar ele. Então, se ele estava assim, né, com várias coisas, a gente precisa agora ir quebrando essas aqui e jogando uma linha. Então, quem faz com que o glicogênio ramificado torne-se linear para a glicogênio fosfatase atuar é a nossa enzima desramificadora. Então, só para a gente ficar lembrando, sempre associando um ao outro. Se na síntese do glicogênio quem atuava era a nossa glicogênio sintase, e ela também só colocava em parte linear, a gente precisava depois ramificar ele. Quem ramificava? Nossa enzima ramificadora. A glicogênio fosfatase, ela só consegue degradar as partes lineares. Então, a gente precisa desramificar esse glicogênio através da enzima desramificadora. E lembrar que ele é uma das primeiras vias, porque percebeu? Ele é muito rápido, tá vendo? Já tá tudo pronto ali. Então, rapidinho ele consegue. Ele não precisa de substratos. Porque a gliconeogênese, ela precisa de substratos. Então, ela precisa chegar lactato, né? Como a gente já tinha visto. Lactato, piruvato e glicerol. É por isso que a gliconeogênese ela demora um pouco mais, porque ela precisa de outras vias estarem acontecendo para poder ela começar. Então, ela é meio que dependente, tadinha. E a beta-oxidação, então, também é a mesma coisa. Ela precisa degradar. A gente vai falar deles. Mas vocês entenderam por que eu duvido que eles perguntem quem ocorre primeiro. Duvido muito. Mas vai que eles colocam, tipo assim, uma múltipla escolha, a ordem de quem tá acontecendo primeiro, entendeu? Então, eles poderiam colocar, tipo, primeiro acontecendo. A beta-oxidação e a gliconeogênese acontece simultaneamente, mas a degradação do glicogênio acontece mais rápido. Porque a degradação do glicogênio, ele acontece no jejum inicial, e a gliconeogênese e a beta-oxidação mais em um jejum tardio, de moderado para tardio. Ou quando você degrada muito, tipo, você pratica muita atividade física. Aí você já consegue também chegar num jejum mais tardio. Mas aqui é no inicial, tá? Aqui é sempre inicial. Ah, ela poderia perguntar a questão do recém-nascido. Não chegou a perguntar para mim, mas eu lembro dela comentando na aula que o recém-nascido, tadinho, ele não eu acho que ele não fabrica ainda glicogênio ou não o suficiente para ele. É por isso que ele acorda tanto. Normalmente ele acorda ali a cada umas 3, 4 horas por causa disso. Que como ele não produz, começa a diminuir muito a glicemia dele, ele acorda, chora, para poder não ficar em estado de jejum. Tá. A gente pode então começar agora a gliconeogênese? Com alguma dúvida? Vocês querem que eu repita alguma parte da degradação do glicogênio? Não. Então tá bom. Então, lembra dessas deficiências. Gente, deficiência cai muito, muito. Tati, Oi.
Desculpa, a minha internet travou aqui, que eu tô num lugar que não é apropriado, por conta do horário. Mas aqui, o lactato, piruvato e glicerol, eles só vão estar num jejum mais prolongado, é isso? É de moderadamente para para prolongado, entendeu? Ali no intermediário ali. Porque eles fazem Certo, obrigada. nada da gliconeogênese. Porque às vezes acontece de quê? A pessoa nem chegou ainda em um jejum tardio, mas ela fez muita atividade física. Então ela tá fazendo atividade física muito intensa. Então, apesar dela ter se alimentado, e, tipo, por exemplo, vou para aula de spinning, aí o ideal é que você coma alguma coisa pelo menos 1 hora antes. Você não chegou no estado de jejum ainda, só que você está gastando tanta energia, é como se você já estivesse no estado de jejum, devido à diminuição da energia. Então, a gente coloca, tipo, um estado moderado ou de baixa TP, ou de baixa concentração energética também é uma boa. Tá. Aí agora, vamos para a gliconeogênese. Eu não sei se no M1 eles fazem essa sacanagem, porque no M3 eles fazem. Porque é gliconeogênese. Tem que ter esse neo aqui de novo, nova glicose. Eu gosto de síntese de glicogênio, mas tem muita gente que fala glicogênese. Ou glicogeogênese. Eu também já vi uma maluquice dessa. Acho que foi uma professora do M3 que fez essa sacanagem aqui. Nossa. Isso aqui é síntese de glicogênio. Deixa eu até botar tipo assim. Esse aqui, esses dois aqui, ó, são sínteses de glicogênio. Não tem nada a ver, gente. Aqui é estado alimentado. Porque às vezes a gente vê, tipo assim, um gel, aí esquece porque aqui é neo, mas aqui é estado alimentado, produção de glicogênio. A gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outros produtos. Não são os carboidratos que a gente come. Tá bom? Então precisa ter esse neo aqui. E aqui é estado em jejum. E aí, como a gente já comentou, a gente precisa de substratos. Então a gente vai precisar do piruvato. Eita. Piruvato. Ou do lactato. Ou de glicerol. Eu sempre esqueço dele. Nunca vi ela perguntando assim, quais são os substratos da gliconeogênese. Nunca vi, não. Eu vi mais ela perguntando, tipo assim, a gente vai ver uma questão de quando começa com piruvato, quando começa com lactato. Isso eu lembro dela ter perguntado. Tá. Então vamos lá, por partes, né? Pra gente fazer igual o Jack Stripador. Qual é o primeiro desvio da gliconeogênese? Porque lembrando que ela é completamente inverso da glicólise. Então, se a glicólise tinha 3 reações importantes que a gente viu, hexoquinase, PFK1 e piruvato-quinase. Então, nosso primeiro desvio vai ser da piruvato-quinase. E a gente começa por baixo, né? Então, a gente tem que desviar essa aqui. A gente vai desviar através de duas enzimas. Piruvato carboxilase. E a PepCK, que é fosfenolpiruvato quinase. Mas PepCK vale também. Fosfenolpiruvato quinase. Tá. Aí, temos duas situações. Vou botar tipo aqui assim. Se vier de piruvato e se vier de lactato. Eu vou só abrir rapidinho aqui para vocês, só para a gente lembrar da etapa certinha da glicólise. Por quê? Esse primeiro desvio, além da gente formar, vou botar aqui qualquer imagem aqui bonitinha, só para a gente relembrar certinho os desvios. Eita, peraí. Aqui. Aí, parece que meu produto tá travando.
Só para a gente lembrar os desvios, tá? Então, é esse aqui, ó. A gente quer sair de piruvato para o fosforopiruvato. Esse aqui é nosso famoso PEP. É aqui que a gente quer desviar. Só que, lembra que a glicólise produz NADH no citosol. Se ela produz NADH no citosol, a gente precisa agora produzir NADH aqui para poder ser consumido nessa etapa aqui. Porque, olha só, a gente chegou dessa aqui para esse aqui e vai voltar. Não precisa exatamente saber em qual momento vai voltar. Mas a gente precisa agora consumir esse NADH, porque a glicólise produziu. Então, a gliconeogênese vai consumir NADH. E vai consumir NADH no citosol. Eu lembro que quando eu... Por que eu tô falando isso agora? Porque você vai ver que vai ter um monte de etapa nesse piruvato aqui, que eu ficava, caralho, desculpe. Eu ficava, caramba, pra que eu tô fazendo tanta essa merda aqui? Aí eu ia, na hora, a Fernanda ficou meio paciente comigo, não quis me explicar, eu fiquei triste. Aí eu não lembro quem foi que eu perguntei, alguém me falou. Eu falei, cara, agora eu entendi por que a gente faz essas etapas malucas. Que é justamente pra gente conseguir sinais de H no citosol. Vocês vão ver que são algumas etapas. Então vamos lá. Piruvato consegue ir pra mitocôndria. Ele tá travando. Aí o piruvato entra na mitocôndria. E aí agora a gente vai fazer o quê? Transformar o piruvato em oxalacetato. Quem vai fazer isso? A nossa piruvato carboxilase. Carboxilase. Aí você pensa assim, ai, nossa, o oxalacetato vira o PEP. Fechou. Não, gente. É uma merdinha. Por quê? O oxalacetato vai virar malato. Aí é o malato que sai. Aí o malato. Uma bosta, né? Eita, deixa eu botar o malato vindo pra cá. Aí o malato vira oxalacetato de novo. E aí ele vira PEP. Aí aqui, botar em... Pra ter botado em laranja isso aqui também. Aí aqui nossa piruvato carboxilase e aqui a nossa PEP-CK. E eu ficava pensando, meu Deus, por quê? Se o oxalacetato já vira PEP, por que eu fiz isso aqui? Aí eu fiquei, tipo assim, no dia, ela não quis me explicar, eu falei, tá bom, vai com Deus então. Mas é porque nessa etapa aqui, a gente produz o NADH no citosol, que vai ser consumido. Então, NADH no citosol. E aí, opa, é isso que a gente queria. Além do PEP, claro, para continuar, a gente quer NADH no citosol. Porque vocês vão ver o lactato, que por sinal vem da degradação muscular, ou também do glicogênio muscular, quando a gente está degradando o glicogênio muscular, que você já lembrar, com certeza, do ciclo de Cori. A gente vai comentar dele. Quando vem lactato já vira piruvato. Porque vocês também lembraram, certeza, na nossa fermentação. Lembra? Nossa fermentação. Isso aqui é um adendo, vou até botar mais para cá. Nossa fermentação. A gente quer o quê? Na fermentação, fica produzindo NAD+, para poder manter a glicólise. E o que ela faz? Ela pega piruvato e transforma em lactato. E aí, essa reação é reversível. Então, a gente também consegue transformar lactato em piruvato. Se para piruvato virar lactato a gente formou NAD+, de lactato para piruvato, a gente forma o quê? NADH. Então, nessa reaçãozinha que a gente já transformou de lactato para piruvato, a gente já teve o quê? Nosso NADH citosol. Citosólico ou do citoplasma. Que a gente vai consumir depois naquela reação lá que eu falei que não precisa lembrar qual é, mas só lembrar que se a glicólise produziu NADH, a gente agora tem que consumir NADH. E pronto, ó, vocês vão ver que é muito mais simples.
Aí o piruvato entra na mitocôndria, vai virar oxalacetato, através da nossa piruvato carboxilase, que eu vou chamar de PC, tá bom? Aí o oxalacetato vira PEP, aqui mesmo. E o PEP sai. Feliz da vida. Aí ele pode, talvez, cobrar. Isso seria isoenzimas, porque a gente vai ter PEP-CK. Aqui ela vai ser mitocondrial. Vocês lembram de isoenzimas? São enzimas que vão fazer exatamente a mesma reação, mas elas vão estar em locais diferentes. Mitocondrial. Que é o caso da PEP-CK, mitocondrial, quando vem de lactato, e a PEP-CK citosólica. Quando o produto vem de piruvato. E aí, todo mundo já lembrou? O ciclo de Cori. Porque o que é o ciclo de Cori? Eu ficava, meu Deus, o que é esse ciclo de Cori? O ciclo de Cori nada mais é do que o músculo tá lá, de boa, nossos tecidos musculares lá, tranquilono lá, degradando o glicogênio dele, né? Aí ele pensa, cara, formei lá nossa glicose 6-fosfato pelo glicogênio, e ele fez a glicólise dele. E aí ele pegou o piruvato. Aí ele pensa, cara, e se eu fizer o seguinte? É muito, cara, é muito genial, é muito legal isso. Porque ele pensa assim, cara, se eu fizer o seguinte, se eu pegar esse meu piruvato, em vez de eu mandar pro ciclo de Krebs, fazer cadeia transportadora, tudo aquela negócio, aquela parafernália toda, se eu pego, transformo ele em lactato, isso aqui no músculo, o músculo pensando, né, fazendo as coisas dele, as coisas de músculo dele. Nisso aqui, eu já vou produzir nada demais, já alimento minha glicólise muscular, com a glicólise que eu tô pegando do meu glicogênio, e de quebra, o que é que eu posso fazer? Manda esse lactato pro fígado, lá pra gliconeogênese, neogênese, e aí esse fígado vai produzir glicose mais rápido, porque ele já não vai precisar de tantas etapas, e como a gente está com baixa ATP, quem que foi ativado? Ela mesma, gente, vocês lembraram, certeza. A nossa MPK. Então, o GLUT4 aqui tá na membrana. Então, ele pega assim, cara, aí o que que eu faço? Eu aproveito a glicólise hepática, a glicose que tá vindo lá do fígado. Então, isso é o ciclo de Cori. Tá aqui em roxo. Essa maquinaria, ciclo de Cori. Essa engenharia magnífica, tá vendo? Ele começou degradando o glicogênio dele, formou o piruvato, e aí ele pensou, eu tenho dois caminhos agora. Jogar esse piruvato no meu ciclo de Krebs, esperar formar na DH, fazer tudo isso, ou eu posso transformar ele em lactato, porque aqui já me libera 2 ATPs, e aí eu pego a glicose sanguínea e fico fazendo isso aqui. Então, isso é o ciclo de Cori. Nada mais isso do que como se fosse uma retroalimentação, digamos assim. Mas, vocês entenderam o ciclo de Cori? Como foi magnífico. Muito legal, né? Eu achei muito legal. Quando eu entendi, na época eu não entendia, não. Já esse ciclo de Cori. Depois que eu entendi, eu fiquei, cara, que incrível. Mas, conseguimos o primeiro desvio, vencemos ele. E aí, para ficar claro, né, só para eu poder ficar voltando, porque às vezes eu fico empolgada e fico me perdendo. Então, só para lembrar, a gente desviou com duas enzimas. Essa aqui, que é sempre mitocondrial, e esse aqui que tem isoenzimas. Então, aqui depende se a gente está vendo do piruvato ou se a gente está vendo de lactato. Então, vencemos o primeiro desvio. Agora vamos para o segundo desvio, que certeza que vocês já lembraram, absoluta.
ela mesma. A nossa PFK1. A braba, né? E aí a gente comentou ela, lembra da frutose, do bifosfato, tudo isso aqui. Ela vai ser desfiada por quem? Pela nossa FB-Pase 1. FB-Pase 1. Pode sigla. Eita, porque esse P ficou horroroso, meu Deus. Pode a sigla, tá, gente? Mas também pode escrever por extenso se quiser. É frutose 1,6-bifosfatase. Se quiser o nome dela todo. Frutose. Eu só botava a sigla. Mas vai que na hora não lembra, né? Epa. E de novo, os nomes são bem tranquilos, percebe? Que é pegar o composto 1,6-bifosfatase. Tá vendo? Frutose, o B aqui, ó. Bi. Aí, em inglês, fosfatase, o fósforo é com F, né? Aí, por isso que fica fosfatase. Então, FB, fase 1, que sai do carbono 1. E aí, se a gente entendeu como é que a PFK1 era regulada, a gente também sabe como a FB-Pase 1 era regulada. Certeza que vocês lembram, totalmente. Isso mesmo. Aquele composto lá, ó, frutose 2,6-bifosfato. Fosfato. Isso aqui é um produto, tá, gente? Não é enzima. Então, lembra que eu comentei assim, poxa, quando a gente está em estado alimentar, a gente tem muita glicemia. A gente tem tanta glicemia que dá para gastar adoidado. Tanto que a gente gastava 2 vezes para formar isso aqui e para depois formar a frutose 1,6-bifosfato. Só que agora o bicho está pegando, a gente não tem glicose assim adoidado para poder liberar. Não, meu filho, vai sair de tudo que é lugar, inclusive daqui. Aí quem vai atuar aqui, se a PFK2 colocava fosfato no carbono 2, se a gente vai tirar fosfato do carbono 2, o nome dela vai ser... Ó. Rapaz, tá travando esses tracinhos. Ai, que bosta. Beleza, o computador tá todo travando. Fala com o Newton depois. FB-Pase 2. Certeza que todo mundo pensou nela. Por quê? Ela vai retirar fosfato do carbono 2. E aí, ela sim é regulada pelo glucagon e pela insulina. Caso ela é ativada, né, pelo glucagon e inibida pela insulina, né? Tá até de vermelho. E inibida pela insulina. E aí, o que essa FB-Pase 2 ela vai fazer? Ela vai começar a degradar isso aqui mesmo. Ela retira isso aqui. E forma frutose 6-fosfato. E aí, quando esse produto começa a cair, ele antes que estava ligado aqui, ele estava ligado nessa e ligado nessa. Se ligado aqui no sistema estérico, ele ativava ela e inibia essa. Quando a gente começa a degradar isso aqui, a concentração diminui ao ponto que agora ele se desliga, ele se solta. Então, quando ele se solta disso aqui, ou seja, imagina que estava apertando um botão. Esse botão aqui apertado ligava, vou botar aqui. Quando eu estava segurando o botão, o interruptor, seja lá o que for, estava ligando esse aqui e desligando. Se eu tirei o dedo do interruptor, tirei o dedo do botão power e do botão desliga, aqui vai ligar e aqui vai desligar, porque eu tirei esse produto aqui. Então, quando a gente diminui a concentração de 2,6-bifosfato, agora a gente tem a inibição da PFK1 e a ativação da FB-Pase 1. Então, a frutose, o produto que tinha lá, frutose 1,6-bifosfato, vai virar frutose 6-bifosfato. Então, só para deixar claro, a FB-Pase 1 tira fosfato da frutose 1,6-bifosfato. O número é do número do carbono. E quem tira do 2 é FB-Pase 2. E é essa aqui que é regulada pelo glucagon e pela insulina. Assim como a PFK2,
que era regulado pelo glucagon e pela insulina. Então, esse aqui é o segundo desvio. Eu não lembro se ela... Eu acho que ela nunca cobrou esse aqui discursivo, acho que ela já cobrou de múltipla escolha. Eu lembro um pouco da prova, cobrando um pouco de múltipla escolha. Mas esse produto aqui, porque ela colocava, tipo assim, que quem regulava a PFK1, eu lembro, acho que foi em glicólise. Ela falou que quem regulava a PFK1, ela colocou assim, a PFK1 é diretamente regulada pela insulina. Aí eu lembro que uma galera botou verdadeiro. E eu fiquei cheia de medo, porque a gente botei falso. Aí o pessoal, puta, por que você botou falso? Que não sei o que não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, não foi PFK, não, foi dessa aqui. Aí eu falei, gente, eu botei falso, porque eu lembro que quem regula era um produto. Acho que era 2,6-bifosfato, eu falando da época, né? Falei, a glucagon-insulina era A2, pô, não era 1. Aí eu pensei que eu tinha errado, né? Aí acabou que eu acertei, graças a Deus. E a galera, eu fiquei triste, o pessoal errou, mas eu fiquei feliz porque eu acertei, né? Mas tá, só pra recapitular. Essa aqui é indiretamente, porque quem regula é esse produto aqui. Agora, os hormônios regulam A2. Isso vale tanto para o jejum, que é FBPase 2, tanto para o estado alimentado, que é PFK2. Então, ou vocês quiserem lembrar, nós temos 2 hormônios sempre estudados, então eles vão atuar sempre na enzima 2. Não sei, façam a associação de vocês, mas lembre que eles atuam diretamente na que tem 2 no final. A1 é o produto. E já estamos até terminando gliconeogênese. Olha que legal. Agora a gente vai para o último desvio, que é dela mesma, a braba. Hexoquinase. Eu escrevo hexocinase e falo hexoquinase, mas enfim. E ela vai ser desviada por quem? Por ela mesma. Todo mundo lembrou, que eu já falei dela. Nossa glicose 6-fosfatase. Tá vendo? Que ela lembra? Desculpe. Ela volta. Então, ela volta justamente porque ela vai fazer aquela equação de retirar glicose 6-fosfato e formar glicose. E isso aqui a gente consegue tanto na degradação. Esse produto aqui é um produto, tá? A gente consegue esse produto tanto na gliconeogênese quanto na degradação do glicogênio. Então, vai aquela pergunta, né? Tipo assim, por que uma deficiência na glicose 6-fosfatase ela é tão grave se o músculo não tem essa enzima? Aí você explica, porque ela vai impactar em 2 vias de regulação de glicemia em estado de jejum. Tanto na degradação. Aí, se você quiser até impressionar, você fala, ela vai tanto impactar no último desvio da gliconeogênese, quanto na etapa final da degradação do glicogênio, tá? Mas se falar que foram nessas 2 etapas, também tá valendo. Gente, isso é gliconeogênese. Ficou alguma dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Ciclo de Cori ficou bacana? Viu a questão de por que quando vem de piruvato demora um pouquinho mais? E por que a gliconeogênese também demora um pouco mais? Porque são mais reações, precisa da degradação da galera para poder chegar aqui. Ficou claro? Isso é legal da gente lembrar por quê, ó. Eu vou falar disso de novo em beta-oxidação. Quando vocês lembram, assim, ela não vai cobrar exatamente as etapas, né? Mas quando vocês lembram algumas etapas que são extremamente importantes, vocês conseguem perceber o porquê que algumas coisas acontecem. Então, olha aqui, ó. Quem está sendo utilizado aqui, ó? E mesmo, o brabo, oxalacetato. E vocês lembram dele? Da onde? Ciclo de Krebs. Gliconeogênese é sempre hepática. Então, por isso que no fígado, gliconeogênese, no fígado, o ciclo de Krebs está inativo. Porque isso é pergunta clássica mesmo, porque a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, de cetogênese, e, pelo menos na minha prova teve, não sei se na final teve, mas o ciclo de Krebs está inativado, e a resposta também é bem simples. O ciclo de Krebs está inativado devido ao desvio do oxalacetato para a gliconeogênese. Ponto. Se ela perguntar, por que o ciclo de Krebs está inativado? Por que tem a produção de...
A produção de corpos cetônicos é um pouquinho mais, precisa de mais resposta. Mas a parte que vai falar da lentificação, eu gosto mais de lentificação do que inativação, tá? Mas é só costume mesmo. Mas lentificação, inibição, atraso, seja o que for, se vocês quiserem colocar, não funcionamento, mas tem que especificar que o ciclo de Krebs não está funcionando como ele deveria, tá? Porque o oxalacetato está sendo desviado para gliconeogênese. Então, é essa a resposta. Oxalacetato sendo desviado para gliconeogênese. E a gente vai agora para a nossa última via de jejum, que é ela mesma, a bonitona, a beta-oxidação. Aqui, sinceramente, a gente quer muito que aconteça, eu mesmo que eu tô com sobrepeso, eu gosto muito que ela aconteça, mas ela demora. Vocês vão perceber que ela demora mais ainda, Thaís. Então, às vezes, você degrada mais glicogênio. Por isso que é legal, quando a gente está em processo de emagrecimento, você consumir menos calorias do que deveria, porque se a gente precisa de 1.500 calorias para o nosso metabolismo basal, e aí a gente consome 1.400, é assim que a gente começa a emagrecer? Realmente, emagrecer por quê? A gente precisava de 1.500, só que a gente só consumiu 1.400. Aí o que o fígado fez? Porra, cara, sinceramente, quando a gente comeu, né? Ele, recompõe o glicogênio. A gente dá preferência para recompor o glicogênio, fazer a síntese de glicogênio. E esse restante, assim, esses 1.500, esses 100 que faltou, pega lá na beta-oxidação, cara, a nossa reserva. É por isso que a gente começa a emagrecer. Por isso que para emagrecer, precisa fazer déficit calórico. Monjaro, Ozempic, todos eles ajudam a fazer o déficit calórico. Não sei se o Fred chegaria a cobrar já isso agora, mas Ozempic e Monjaro, eles fazem débito calórico. Como é que eles fazem débito calórico? Não o remédio que vai fazer, né? É a gente. Porque eles inibem o eixo da fome, então a pessoa sente menos fome. Porque, sinceramente, a parte mais difícil é não comer, gente, pelo amor de Deus. E comer besteira. Nossa. Doce, então, comigo, gosto muito. Então, o Monjaro e o Ozempic, eles inibem esse eixo da fome e a pessoa começa a comer menos, ela não sente tanta fome. E aí, como ela não sente tanta fome, ela acaba fazendo o déficit calórico dela por não ingerir mesmo calorias. Mas tá, voltando ao nosso assunto de beta-oxidação, a minha caneta quiser voltar, né? Aí, voltou. Beta-oxidação, lembra que eu falei das 4 etapas antes? Então, que eu só gravei uma? Eu só grava dessa. Que é DHDT. E aí, desidrogenação, hidratação, desidrogenação de novo, e tiólise de Tati. Que se vocês querem lembrar também, Tati quebra barraco, então. Tiólise quebra, Tati quebra barraco, enfim. Acontece tudo na beta-oxidação. São essas 4 etapas. Mas antes da beta-oxidação de fato acontecer, porque isso aqui que é a beta-oxidação, tá, gente? Essas 4 etapinhas aqui. A gente precisa pegar esses ácidos graxos, que tá lá no tecido adiposo, tranquilinhos. Isso aqui eu não me lembro de ser cobrado, tá? Eu não lembro. Então, vou comentar com vocês, mas quem não tá lembrando também não precisa tanto foco assim para ele. A gente vai. Sistema carnitina é importante, a gente vai falar dele agora. Porque o que eu tô desenhando aqui? É uma enzima chamada perilipina, que eu gravo por causa do nome perímetro. Então, aí eu gravei por perilipina. Nunca vi ela, quer dizer, também nunca, eu falo nunca vi, mas eu nem me lembro talvez das minhas questões, então vai que ela dá uma de doido e resolve cobrar. A gente tem a perilipina que fica fazendo isso aqui, meio que uma proteçãozinha dos ácidos graxos. Aí vem, qual é o hormônio que tá atuando? Ele mesmo, glucagon, com a nossa PKA. E aí, bota fosfato aqui, aí essa perilipina que tava assim, agora, meu filho, ela fica toda abertinha. Agora ela fica toda assim, ó.
Abrir o portão. Para quem? Eu gosto de falar o nome inteiro, porque se eu botar a sigla, às vezes eu penso logo no hormônio, que é a nossa lipase sensível ao hormônio. Qual hormônio? Glucagon. E aí você pode botar a sigla em inglês, tá? É LSH. Você lembra também do hormônio luteinizante, mas enfim. É lipase sensível ao hormônio, a sigla LSH, mas também pode a sigla... Não, essa é a sigla em português, né? A inglês acho que seria HLS, sei lá qual é em inglês. Mas aí pode LSH, lipase sensível ao hormônio, vocês escolhem lá quando vocês quiserem. Eu, como eu falei, eu gosto de colocar essa, se perguntar, vamos supor que seja uma discursiva, bota por extenso, que vai que você bota assim, e ele não entende, pensa que você está colocando o hormônio. Então bota por extenso, porque lipase o quê? Quebra, sensível ao hormônio. Qual hormônio? Glucagon. Mas não sei se eles vão cobrar isso não. Mas tá bom. Ela vai começar agora a quebrar os triglicerídeos, né? Que é formado por um ácido graxo. Não, 3 ácidos graxos, eu tô ficando doido. E um glicerol. Né? Triglicerídeo. Não, 3 glicerol. Ai, meu Deus, peraí, gente, que agora eu esqueci. E o ácido graxo são 3. Peraí, deixa eu pegar a estrutura aqui do ácido graxo. Porque eu acho que são... É isso mesmo, eu tô falando maluca. 3 ácidos graxos e um glicerol. Acho que eu lembro que ele faz a pontinha dele. Aí esse glicerol vai pra onde? Isso mesmo. Gliconeogênese. Então, ele aqui bonito. Gliconeogênese. E ele pode ir caminhando sozinho, porque ele é polar. Então ele consegue fazer o caminho dele. Ácido graxo não. Ele é apolar. Só que antes da albumina passar aqui para pegar ele é ativado. Eu não me lembro o nome da enzima. E eu lembro dela comentar que ela não precisava falar. E eu só vou falar para vocês que ele foi ativado porque colocou um CoA nele. Então vira, tipo, o ácido palmítico, né? Ou palmitato CoA. Vocês vão perceber a importância desse CoA aqui. Aí agora sim, chega a Brava. Ela mesma. Vocês já lembraram dela? Albumina. Para poder levar esse palmitato. Por quê? Ele não consegue ir sozinho pela corrente sanguínea porque ele é apolar. E aproveitando que a Brabona apareceu, a gente comenta também um pouquinho sobre ela, né? Que ela tem um tempo de meia-vida longuíssimo. Então, o tempo de meia-vida dela é de 3 semanas. Ela é extremamente importante para o controle osmótico. Então, é essa brabíssima que faz com que a água fique dentro dos vasos e a gente não tem o quê? Edema, então evita o edema. E eu tô falando da beta-oxidação, tá? Aí, só que eu tô falando do início da beta-oxidação. Então, como é que esse triglicerídeo, desculpa, esse ácido gráfico vai ser degradado? E aí, eu expliquei que o triglicerídeo estava aqui, ó, guardadinho. E agora a gente precisa quebrar ele e ir lá fazer a beta-oxidação. Porque, gente, a beta-oxidação, vou colocar até um adendo aqui, ó. A beta-oxidação, ela não é exclusiva do fígado, não, tá? Então, a beta-oxidação acontece em vários tecidos, em muitos mesmo. Então, vários tecidos. Músculo faz, coração, pâncreas. Só que não vai fazer, eu acho que é a cérebro, devido à barreira hematocefálica. Acho que o olho também, porque ele é chato de chegar lá.
Então, só que a gente precisa o quê? Ir no tecido adiposo, quebrar esses triglicerídeos e a albumina levar para os outros tecidos. E aí, como a gente comentou da albumina, eu já aproveitei para falar um pouco sobre ela. Que ela tem um tempo de meia-vida longo, de 3 semanas, que ela faz o controle osmótico. E aí, o controle osmótico é manter água dentro dos vasos, então, para poder evitar o edema. E ela faz transporte de moléculas apolares. Aí, só para lembrar que ela é... A Júlia falava um termo que eu achava tão bonito, eu acho que ela é negativa na inflamação. Era um negócio desse, assim. Mas lembrar que ela não é produzida na inflamação. Porque o fígado pensa, cara, ela é muito longa, pô. Ela tem 3 semanas aí. Uma inflamação, ainda mais aguda, não dura 3 semanas. Então, ele não precisa estar se preocupando em formar albumina. Ele vai produzir quem? PCR, né? E fibrinogênio. Fibrinogênio. E aí a gente lembra que o PCR é extremamente importante para a gente poder avaliar a inflamação. E o fibrinogênio, ele atua no sistema de coagulação. Tá vendo? E já comentou até sobre proteínas plasmáticas. Então, esses dois estão positivos na inflamação e a albumina, vou botar tipo laranja, a albumina é negativa na inflamação. Tá. Aproveitando que a gente falou da Braba, né? A gente vem agora com esse palmitato coar. Por quê? Agora vai começar a beta-oxidação, tá na portinha dela. Porque a gente vai falar agora do sistema carnitina. E como todo mundo já lembrou, beta-oxidação acontece nas mitocôndrias. Só que o ácido palmítico grande pra caramba, 16 carbonos, meu amigo, ele não entra nem a pau nisso aqui. Sozinho? Não entra, não. Glicose não entra, quem dirá essa porra aqui. Mas glicose é polar também, né? Enfim. Mas, tipo, outras coisas não entram que são menores. Quem dirá um negócio de 16 carbonos, não vai entrar nessa porra. Tá. Aí, como é que a gente consegue, então? Porque tem que entrar. Se a gente produz um negócio de 16 carbono, meu filho, essa porra tem que entrar. Quem permite a entrada dele é o nosso CAT1 e CAT2, que é o nosso sistema carnitino. A CAT1, o que ela vai fazer primeiro? Ela vai trocar esse CoA, lembra que eu ativei? Ela vai trocar o CoA e agora colocar, em vez do CoA, vou botar carnitina. Palmitato. Carnitina. É como se fosse um cartão, um crachá. Se a gente for chegar lá na faculdade e a gente não tiver a distal cadastrada, eles dão um cartãozinho pra gente. Então, é aquele cartão, para você poder passar na catraca. E aí, agora, com essa carnitina, o palmitato, ou ácido palmítico, ele consegue passar. Ou qualquer outro ácido graxo que seja grande. Grande, se eu não me engano, acho que é acima de 8 a 10 carbonos. Isso eu não consigo afirmar direito, mas acho que 8 carbonos já é grande já. Minha nutricionista que me falou uma vez, mas isso aqui é informação alheia. Vocês colocarem, o ácido graxo de cadeia longa. Já tá valendo também. Então, o ácido graxo de cadeia longa, ele só consegue entrar com a carnitina agregada. Só que, se ele entra por diferença de concentração, ou seja, tem muito palmitato carnitina aqui fora. Aí ele pegou, passou pela mitocôndria. Vocês concordam comigo? Que se ele continuasse assim, com a carnitina, ele ia sair? Que é o mesmo caso da glicose, lembra? A glicose entrou pelo GLUT4, e o que a hexoquinase faz? Bota logo um fosfato para poder manter lá dentro. Aqui a gente vai precisar da nossa CAT2, porque é a CAT2 que vai pegar, tirar essa carnitina e colocar de novo no nosso CoA. Aí agora já virou
completamente diferente. A gente quer prender o ácido palmítico dentro das mitocôndrias, que está dentro da mitocôndria. E aí, era por isso que era tão importante lá na síntese de ácido graxo, ou da lipogênese, inibir isso aqui, pelo malonil, lembra? Porque se eu tenho vários ácidos graxos sendo produzidos ali no citosol, pô, já tá até pertinho dele, cara. Ele ia pegar, meu filho, bota, vai para dentro, vai para dentro. Então, a gente precisa inibir aqui lá na síntese para poder impedir a entrada do nosso ácido palmítico recém-prontinho, meu filho, aqui dentro. Na lipogênese. Aqui não, aqui ele tem que estar ativado. É por isso que a gente não está produzindo mais malonil com água. A gente não tem nem citrato. Por que a gente não tem citrato aqui? Porque a gente não tem oxalacetato. Porque o citrato, só fazendo uns adendos, tá? O citrato é oxalacetato mais acítico A. Se a gente desviou o oxalacetato para a gliconeogênese, a gente não tem citrato. Então, a gente também não tem nem sequer acetil-CoA ali rondando pelo citosol com o citrato, dando umas voltinhas para poder formar isso aqui. Então, a gente não tem nem malonil sendo formado. Tá. Aí, a gente teria, isso foi tema do meu trabalho, tá? A deficiência na CAT1. Ô, Tati, só uma pergunta. Ali do lado de CAT2, está escrito embaixo o quê? CoA? Palmitato, ou ácido palmítico. Tá, ok, obrigada. O nosso ácido graxo, pode até colocar assim, ó, ácido graxo CoA. Aí, Tá, ok, obrigada. nada. Deficiência no sistema carnitino. Deficiência. Eu não sei se foi tema de alguém, mas foi do meu. Aí, qual é o problema quando você tem uma deficiência no sistema carnitina? Seja na 1 ou seja na 2. Tanto faz. Se for aqui ou se for aqui. Se não estiver funcionando, a 1 é mais comum de acontecer do que a 2, tá? Mas isso é genético. Não sei porque acontece mais a 1 do que a 2, não. Mas a 1 é mais comum. Mas os dois vão ter problemas. Por quê? Se a gente tem essa dificuldade de fazer com que o ácido palmítico entre, então, a deficiência na CAT1 ou na CAT2, ou no sistema carnitina como um todo, ele dificulta ou ele diminui a entrada de ácido graxo. Eita, pô. Das mitocôndrias. E aí vocês vão me responder. Se eu não tenho ácido graxo na mitocôndria, eu vou ter beta-oxidação? Não, não tenho beta-oxidação. E aí, como é que fica essa pessoa? Fudida, né? Ferrada, né, tadinha? Por quê? São pessoas que elas não vão poder fazer o quê? Isso mesmo, elas não podem se dar o luxo de ficar em jejum prolongado. São pessoas também que têm que ter uma dieta mais restritiva, porque elas vão construir esse triglicerídeo, elas vão ter tecido adiposo, mas elas não vão queimar esse tecido adiposo. É uma vida muito, muito difícil. Então, a dieta mais restritiva, para você não ter risco de sobrepeso, de obesidade restritiva, que você não vai conseguir queimar eles depois. E elas também não podem fazer atividade intensa. E aí, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Intensa. Lembra que eu falei que a beta-oxidação ela acontece em vários lugares? Músculo, coração e não sei o quê. Inclusive no fígado. Aí, o que seria mais grave? Você ter uma deficiência na CAT1 em outros tecidos, ou você ter uma deficiência no sistema carnitina no fígado. E vamos pensar. Fígado, ou músculo, coração, seja o que for. Outros tecidos. Quem pensou em fígado acertou, tá? É no fígado.
Por quê? O fígado, ele usa a beta-oxidação para poder ter a energia dele, cara. Então, ele usa a beta-oxidação para poder ter a própria energia. Só que o fígado, o que o fígado está fazendo além disso? O fígado está sustentando todo mundo, cara. O fígado faz degradação do glicogênio, o fígado faz gliconeogênese. Então, vocês entendem que se o fígado não está conseguindo energia dele, como é que ele trabalha? Ele morre. Como é que ele vai ajudar os outros se ele está se fudendo? Se ele está ferrado, se ele está prejudicado. Ai, meu Deus, vocês falam. Então, vocês entendem comigo? Porque a deficiência do sistema carnitina no fígado, ela é muito mais grave do que qualquer outro tecido. Porque, vamos supor, vamos colocar aqui um bravo, tipo coração. Ai, meu Deus, essa pessoa tem um coração, ela vai morrer. Cara, ela tem um coração, óbvio que às vezes ela vai sentir um pouquinho de taquicardia, sabe? Ela vai ter umas dorzinhas ali no coração, porque vai estar faltando energia. Só que ela vai fazer o quê? Então, provavelmente ela vai parar. Ela não vai se movimentar tanto, ela vai ficar mais tranquilinha. Só que, ainda que esse coração não consiga energia da beta-oxidação, ele vai conseguir da onde? Vai conseguir da glicose do fígado, que está mandando pela gliconeogênese e pela degradação do glicogênio. Ah, se ela tem no músculo. Eu digo no músculo, foi o tema do meu negócio lá, que ele postou uma série, e foi até legal. Aí essa menina da série, ela tinha no músculo. E ninguém descobria. Na hora que eu assisti, eu falei, cara, ela tem carnitina. Alguém tá tentando entrar? Peraí, gente. Onde é que tava o negócio que tava tentando entrar? Aqui. Aí, pronto. Se ela tem no músculo, ou qualquer outro lugar, ainda vai sobreviver. O que ela não pode fazer é o quê? Jejum prolongado, atividade física, porque esse tecido vai sofrer mais, né? Porque vai ficar dependendo de uma glicose e que talvez tenha acabado. Que vamos supor que ela faça um jejum de, sei lá, 18 horas. Não vai ter mais glicogênio para aguentar. Ela vai ficar só dependendo da gliconeogênese, que demora um pouquinho. Então, no caso dessa menina mesmo, ela começa o filme fazendo uma trilha, e aí ela trava toda, ela fica com a urina escuríssima devido à rabdomiólise. Mas aí naquele simulado lá de atendimento foi um neném. Eu tava até falando com o pessoal. Então foi no fígado, no caso lá no dia da prova, né? Caso clínico, sei lá. Foi um neném, e aí foi no fígado. E aí vai ser muito mais. A pessoa não vai nem. O diagnóstico vai vir mais cedo, né? Ela não vai chegar até a fase adulta, por exemplo. Quando crianças vão descobrir, ou talvez até leva à morte, às vezes morrem. Por quê? O fígado vai começar a falhar. E aí o fígado vai começar a falhar, você vai ter toda aquela questão de não ter gliconeogênese. Então, vou botar aqui. Então, não vai ter gliconeogênese. Não vai ter degradação do glicogênio. O bebê já não faz direito, coitado. Degradação do glicogênio. Aí, quando vai crescendo, tipo assim, 1 ano, 2 anos, sabe? E aí o fígado já poderia até um pouquinho mais estar desenvolvido. E aí, às vezes vai pra escola ou tá na creche, aí começa a brincar muito, aí tadinho. Já cai lá duro, já vai ter que ir pro hospital. É bem triste. Então, o fígado, ele é mais diagnosticado quando criança, quando na infância, porque logo na primeira infância ele começa a ficar um pouquinho mais de tempo sem comer. Criança, quando começa a brincar, nem lembra de comer, às vezes fica o dia inteiro sem comer. E brinca muito, né? Então faz muita atividade física. E aí, na hora que ela começa a cair o glicogênio dela, que começa o fígado ter que fazer a gliconeogênese, e ele não consegue mais ter energia pela beta-oxidação, ele começa a parar as coisas. Que ele ainda poderia até ter um pouquinho lá de glicogênio para poder liberar, mas ele não consegue, porque ele não consegue ter energia da beta-oxidação. Então, só para recapitular, a deficiência no sistema carnitina impede a entrada de ácido graxo. Se eu não tenho ácido graxo, eu impeço, e aí, isso aqui, ó, impede a beta-oxidação. Não sei se ela chegaria a cobrar ou se ela cobrou isso alguma vez, eu não me lembro. Mas aí, se ela perguntar se é mais grave no fígado ou no músculo, a gente fala que é no fígado. Porque o fígado, ele tem outras 2 vias
meio que responsáveis, né? Ou então ele é responsável por mais 2 vias para poder manter a normoglicemia. E sem a beta-oxidação, o fígado não consegue ter energia para ele para continuar fazendo essas 2 vias. Então, ele sofre muito mais do que os outros tecidos. Os outros tecidos você teria problema, mas basta que essa pessoa não faça jejum prolongado, não faça uma dieta mais restritiva, ela tem uma qualidade de vida melhor do que a pessoa que tem no fígado. Ficou claro? Ficou alguma dúvida sobre sistema carrentino, deficiência do sistema carrentina? Que agora a gente começa a beta-oxidação. Enrolei, agora é ela mesmo. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Tá bom, então vamos lá. Beta-oxidação. Você viu que aquilo tudo era um preparo. Tá vendo por que demora? Porque demora a gente começar a queimar gordura? Porque, ó, quantas etapas, né? Quebrar a albumina, transportar essa porra do ácido gráfico para algum lugar, e aí entrar, trocar a carnitina, botar coar, e agora começar. Às vezes você já comeu de novo, já ficou com fome, já comeu e nem gastou gordura. E aí a gente começa aqui, aquelas 4 etapas que eu falei. A primeira é desidrogenação. Então, se eu desidrogenei, eu retirei o hidrogênio. Um N aqui, tá? Saiu como se fosse um N. Lembra que na lipogênio eu consumia NADPH? Aqui eu tô onde? Mitocôndria. Então aqui não entra nada de NADPH, porque NADPH é produzido no citosol, no citoplasma. Então aqui eu vou retirar hidrogênios do nosso próprio ácido graxo e formar FADH2. Ela me disse que a ordem não... Quem é primeiro, se é o FAD ou o NAD, ela falou que não era importante. Eu sempre chuto um dos dois, porque os dois são formados. Aí eu chuto qualquer um primeiro. O que eu lembrar na hora vai primeiro. Aí depois vem a hidratação. Já hidratação. Já rola até uma aguinha. Aí depois outra desidrogenação. Formando o NADH. E aí, por fim, a nossa tiólise. E vai formar acetil-CoA. Acetil-CoA e o esqueleto, né? Eu também acho pouco provável que ela cobre em quantos ciclos um ácido palmítico forma as coisas. Mas só para deixar aqui no cantinho, duvido muito. Mas se a gente tem 16 carbonos, a gente acaba fazendo 7 ciclos, tá? Então a gente vai formar 7 fases, 7 NADH2, ou FADH2 e NADH, 7 águas, só que 8 acetil-CoA. Mais pra cima. Meu marido depois que tá travando, tá? Porque no nosso último ciclo, que ficaria ali 4 carbonos, a gente chega ali na etapa da tiólise, que a gente divide por 2, fica 2 acetil-CoA para um lado, 2 acetil-CoA para o outro. Aí, talvez alguma pegadinha, sei lá. Aí só lembrar disso, que não são 8 ciclos, são 7 ciclos, porque no último ciclo, no 7º ciclo, a gente vai formar já logo 2 acetil-CoA, porque ficariam 4 carbonos aqui. Mas vamos aqui que é o mais importante do que essas quantidades aqui. Se a gente está na mitocôndria, para onde que vai esse FAD e esse NAD? Independente se é fígado, se é músculo, se é coração, seja para onde for que ele tiver, ele vai para nossa cadeia respiratória. Porque lembra que esse aqui gera 2,5 ATP, esse aqui 1,5. Aí, pô, se a gente quiser fazer umas cálculos aqui, a gente teria o quê? (17 ATPs aqui, 10,5. Fiz os cálculos certos, é mais ou menos isso aqui.
Por cada um ácido gráfico queimado, gente, são o quê? 28, né? 28 ATPs, pô. ATP pro caralho. Fora o acetil-CoA. Que lembra? Ciclo de Krebs, tudo bonitinho. Oxalacetato, citrato, alfa-cetoglutarato, aquela porra toda. Formando mais na GH, formando FADH e indo lá. Porque se eu tenho na glicólise 2 acetil-CoA, se 2 acetil-CoA na glicólise forma 32, né? 32 ATPs. É só fazer os cálculos. Então, é energia para um caramba quando a gente começa a queimar gordura. Por isso que, às vezes, você precisa fazer muita atividade física para começar a queimar justamente essa caloria extra que vira tecido adiposo. Aí tá. A diferença é justamente aqui, vou até botar de laranja, nesse acetil-CoA. Porque lembra que eu falei que o FADH e o NADH, seja fígado, seja onde estiver, vai para a cadeia respiratória. Acetil-CoA depende de onde a gente estiver falando. Porque se a gente estiver falando do fígado, ele não vai para lá. E aí é uma pergunta clássica. Clássica mesmo. Ele vai falar assim: por que tem um acúmulo de acetil-CoA, ou seja lá o que for? Por que se acumula acetil-CoA? Como todo mundo bem lembrou, o ciclo de Krebs está lentificado, inibido, inativado, seja o que for lá. O ciclo de Krebs está, coitado. Está paradinho. Está lento. Por quê? Todo mundo lembrou, certeza. E a gente está com desvio do oxalacetato. Oxalacetato. Para ela mesmo, para a gliconeogênese. Lembra que eu falei que ele ia voltar? E aí, qual o problema no fígado? É que se eu aumentar muito o acetil-CoA, se eu aumentar essa concentração, a minha tiólise para, pô. Porque ela pensa assim, cara, já tem acetil-CoA pra caramba, pra que eu vou produzir mais? Ela para. É igual a hexoquinase. Quando tem muita glicose 6-fosfato, ela para também. Ela fala, eu sou pistalhada. Eu tenho coisa pra caramba, que vou fazer mais isso não. Então eu fico assim, cara, ferrou. Não posso deixar isso aqui acumular, porque a minha tiólise não pode parar. Porque se minha tiólise para, minha beta-oxidação para. Se minha beta-oxidação para, eu não tenho energia. Eu não consigo fazer mais gliconeogênese. O corpo morre. Então ele falou assim, e agora? Como é que a gente vai fazer pra jogar essa porra fora? Aí ele, quer saber? Foda, bora juntar esses acetil-CoA aí e ver o que que dá. Não sei se é assim não, gente. Eu que fico imaginando na minha cabeça. Às vezes acho que eu sou um pouco esquizofrênica. Mas, enfim. Ele junta dois acetil-CoA e vai formar quem? Eles mesmos, os brabões. Nossos corpos cetônicos. Nunca vi ela cobrar nome de nada, tá? Mas quem quiser os nomes dele, eu até anotei, porque eu também nunca lembro. Eu só lembro de 2. O outro vai por eliminação, que é a acetona. Acetacetato, que é fácil lembrar. Aceto. Eu nem sei se tem hífen ou não. Acetato. E esse eu nunca lembro o nome. Cadê? Eu escrevi em algum lugar aqui. Beta-hidroxibutirato. Tá vendo? O nome dele é horrível. Hidroxibutirato. Mas o que é bacana? A acetona é volátil, tá? Então, ela vai para a respiração. E aí, isso é bacana, que quando a pessoa está fazendo dieta cetogênica, você sabe que ela está fazendo dieta cetogênica respiratória. Primeiro que ela vai te falar, que ela vai estar empolgada. E segundo, também você vai perceber, mesmo que ela não fale, vai que você só gosta de saber da vida dos outros sem interagir com as pessoas. Eu gosto um pouco. Enfim. E aí você vai saber, você vai chegar perto dessa pessoa, na fila do banco, no ônibus, aí você vai, pô, que cheiro esquisito de acetona. Eu sou doida, eu gosto de cheiro de acetona, me amarro, nossa, gostava muito. Quando eu vou pro salão, eu fico... São 2 cheiros que eu gosto muito, cabelo escovado e acetona. Mas enfim, saindo das minhas loucuras, a acetona vai pra respiração e você começa a perceber, essa pessoa exala acetona. Isso é legal quando a gente for falar de diabetes mellitus, que eu tava falando disso. Porque diabetes M1, diabetes mellitus 1, você tem a produção de corpos cetônicos, altíssima, por sinal. E também hiperglicemia.
E aí você vai pegar uma criança, ou um adolescente, ou até um jovem adulto, com muito fedor de acetona. E fala assim, cara, esse cara bebeu acetona? E vai estar um pouquinho também neuropático, às vezes meio confuso. A gente especifica mais isso em diabetes mellitus tipo 1. Então, reconhecer esse cheiro de acetona numa pessoa é muito importante. Porque, das duas, ela está fazendo dieta cetogênica, só que se ela estiver fazendo, ela não vai estar indo para a emergência do hospital, né? Então, se ela chegou, se ela no plantão e chegou um paciente com esse cheiro, então você já desconfia que ele está com diabetes. Pode até não ser mas ele está com diabetes mellitus descompensado, ele tá. Porque ele pode também ser um idoso com diabetes mellitus tipo 2, que nunca se cuidou direito, e aí, devido ao esforço demasiado das células pancreáticas em produzir mais e mais insulina devido à resistência, elas também entram em falência. Então, também tem diabetes mellitus tipo 2, que evoluiu para insulino dependente, tá bom? Mas tá. Cheiros de acetona é característico de fabricação de corpos cetônicos. E esses dois aqui, ó, eles conseguem ser utilizados para virar energia. Eles conseguem entrar lá na via da glicólise. Obviamente, nos outros tecidos. Porque lembra que eu falei que a glicólise nos outros tecidos, ela não está inibida, ela está funcionando. Porque isso não ia fazer sentido, gente. Para que a gente está jogando um monte de glicose na corrente sanguínea se os outros tecidos não estão usando? Então, glicólise nos outros tecidos funciona, no fígado ela está parada. Tá bom. Esses dois aqui conseguem ir para glicólise, e é por isso que a gente tem a produção de corpos cetônicos. Então, é uma pergunta muito clássica, o porquê que a gente tem a produção de corpos cetônicos. E aí vocês vão falar que os corpos cetônicos são produzidos devido ao cúmulo de acetil-CoA que ocorre pelo fato do ciclo de Krebs estar lentificado. E numa medida de evitar o acúmulo de acetil-CoA para impedir a inibição da tireólise, o fígado produz os corpos cetônicos, que podem ser reaproveitados também nos outros tecidos, juntamente com a glicose. Ficou claro? Cetogênese, por que ela funciona, por que a gente acaba produzindo eles. E terminamos o jejum, gente. Vocês querem que eu repita alguma coisa? Ficou claro tudo? Ficou alguma dúvida? Às vezes eu estou meio bagunçada, eu me perco. Ô, Tati, eu não entendi muito bem quando você explicou um pouco da lipólise. Da lipólise? Claro, Isso, eu fiquei um pouco perdida. a gente volta para ela. E vamos lá. A beta-oxidação é um pouco diferente da lipólise, né? A gente tem aqui nossos triglicerídeos. Aqui, assim. Enfim, aqui o nosso tag. E aí, eles estão lá escondidinhos no nosso tecido adiposo. E eles têm que ser degradados. Por quê? Ele não passeia assim tudo. Porque a gente tem, o nosso triglicerídeo, ele tem uma parte apolar e uma parte polar. E aqui seria o glicerol e aqui seria o nosso ácido graxo. E aí, essa aqui é uma etapa antes da beta-oxidação, que aí realmente que a gente começa a quebrar aqui seria a nossa lipólise, né? Que a gente vai quebrar esses triglicerídeos, a gente vai quebrar esse tecido adiposo. E aí, só que eles ficam guardadinhos por uma enzima chamada perilipina. E aí, essa perilipina, ela precisa agora. Aqui. Agora a gente precisa ter acesso a esse ácido graxo, a esse triglicerídeo. A história fala assim, é triglicerídeo. A gente precisa ter acesso a esse triglicerídeo para poder obter o nosso ácido graxo. Só que aqui a PKB só pegou e desculpe, a PKA só pegou e liberou aqui. Agora a gente vai ativar uma enzima chamada lipase sensível ao hormônio. É uma enzima. Ela também pode ser chamada de LSH.
Aí eu comentei que eu prefiro colocar o nome dela por extenso para não confundir com o hormônio lá dos ovários, tá? Os hormônios sexuais, sei lá, enfim, variados. Então, a lipase sensível ao hormônio é ela que vai pegar e degradar o nosso triglicerídeo. Ela que consegue quebrar o nosso TAG, formando os 3 ácidos graxos, formando não, liberando, né? Os 3 ácidos graxos e o nosso glicerol. Glicerol. Aí agora sim a gente tem acesso a esse ácido graxo para ele ir para a beta-oxidação. Que é esse ácido graxo que eu falei, ele precisa ser ativado, que aí ele precisa se juntar com o CoA, só para poder passar pelo sistema carnitina. Ficou mais claro? Ou tem alguma parte específica? Carnitina. Não, era isso mesmo. Eu não estava entendendo, agora eu entendi. Ai, que bom. É isso. Que bom, gente. Mas aqui é uma enzima, tá? Essa lipase. Às vezes ela quebra também, gente. Aqui a gente vai falar mais lá de síntese de colesterol, apogênese, não sei o quê, mas ela também vai quebrando o nosso VLDL. Tipo, o VLDL de bobeira, ela é ativada, então, meu filho, quebra também lá. O VLDL. VLDL. Tá ela passando de bobeira, ela tá ativada, ela vai quebrando também ele. Se estiver de bobeira, ela vai quebrando. Todos os que estão ali de bobeira, ela vai quebrando. Tá bom? Então, é lipase sensível ao hormônio que quebra os triglicerídeos, liberando ácido graxo para o sistema carnitina. Aí, essa ativação não é feita pela lipase. Eu não lembro quem faz essa ativação desse enzima. Porque como ela falou que não era importante, que era só para lembrar que o sistema carnitina troca o CoA por uma carnitina para poder entrar, então essa ativação ela falou que não cobrava nada, não. Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu repita? Que não ficou muito claro? Se não, gente, então, sério, de novo, obrigada pela paciência, por vocês ficarem aqui me escutando, ouvindo minhas loucuras, tá? Vocês são os amores. E eu falei que eu ia mandar as questões, gente. Desculpa, eu esqueci. Eu tava resolvendo os negócios, mas eu juro que eu vou mandar, tá? Juro. Vou parar e montar algumas questões. Até porque agora a gente já viu as 2 vias, as outras são importantes. Nossa, a gente vai falar, não sei se é amanhã ou se é domingo, eu acho que é amanhã, de aterogênica, que é placa de heteroma. Nossa, isso é muito importante. Nossa, o Fred ama isso. E vocês vão ver isso o tempo inteiro. Nunca mais vocês tiram isso da cabeça. Nunca, é sério, nunca mais. Estou no quarto e ainda vejo eles. Então, é extremamente importante, não só para a prova segunda-feira, mas para o resto da sua vida agora, placa de heteroma. Então, boa noite para vocês, bom descanso, tudo de bom. Quem conseguiu gravar, se mandar lá no grupo, ou falar, eu gravei, gente, porque acho que teve gente que não pôde vir, tá bom? Gente, um beijo, tudo de Ô, bom. Tati, tá certo amanhã ser 8 horas, né? Porque eu trabalho de tarde, não tem chance de mudar. Ó, então, eu consigo os extremos. Eu consigo fazer de novo 6 horas, se vocês preferirem. A gente tem como falar no grupo. Eu não consigo, tipo assim, 9, 10, 11. Eu tô ocupada amanhã, de 10 horas da manhã até umas 17 horas. Esse é o meu Então, horário. o horário de amanhã era 8, né? Amanhã tem Libertadores, cara. Vamos para essa aula aí mais cedo, se você puder. Caralho, aí tem 6 horas, aí fica mais difícil ainda. Então, mas o certo pelo seu cronograma que você montou ia ser às 8, né? É. Mas vocês preferem? Eu acordo cedo. Se vocês quiserem acordar mais cedo, tipo 7 horas, eu acordo também. Bom, eu acordaria. Vê a maioria aí. Tati, mas tem que ser tranquilo. A gente monta a enquete, quem prefere 7 horas ou 8 horas, quem vai acordar. Porque eu realmente preciso 10 horas sair. E aí eu conseguiria até. Só que agora alguém me lembrou das 18 horas. Já prometi meu marido pra gente assistir essa Libertadores. Então. A gente... Libertadores. É isso. 2 horinhas aí para descanso. Bota 3 horinhas. Eu prometi assistir com ele, tá? Eu também não dá. Aí, então, eu vou colocar enquete no grupo.